Salve galerinhas, beleza? Vamos conversar um pouquinho então aqui sobre temperatura, calor, uma das pegadas mais comuns em provas de vestibular e Enem. Olha só que bacana, hein? Hoje eu tô trazendo aqui pra você, então, como se fosse o nosso primeiro momento de aula de física termo, onde você precisa saber o quê? Primeiro, temperatura e calor não são a mesma coisa. Cuidado, temperatura é a medida do grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Então você vai imaginar, por exemplo, esse pincel. Esse pincel, por exemplo, ele é formado por átomos, moléculas, elétrons, um monte de bicho desses. Eu queria que você entendesse que dentro dele, então, existe um grau de agitação dessas partículas. A medida desse grau de agitação é o que a gente chama de temperatura. Ou seja, quando as moléculas, as partículas que compõem ele, estão em um grau muito elevado de agitação, eu vou dizer então que ele está em alta temperatura. Se o grau de agitação for baixo, então eu vou dizer que ele está em baixa temperatura. Legal? Calor é uma energia. Calor é uma energia que escoa, que flui, né? Energia térmica em trânsito. Então, é uma energia que está em movimento. Esse movimento acontece de forma natural, de forma espontânea, sempre de quem está com alta temperatura para quem está com baixa temperatura. Então, por exemplo, imagina que você tem o gelo a 0 graus Celsius. Imagina que você tem um copo com água, onde essa água, digamos, esteja a 20 graus Celsius. Se a gente pegar esse gelo e colocar dentro dessa água, né, o que vai acontecer? Esse sistema vai chegar em um certo momento que vai ter a troca de calor, a troca de energia entre eles. Professor, entendi, então a água vai ficar gelada porque o gelo deixa a água geladinha. Não! O que vai acontecer na prática? Vai acontecer é que a água transmite calor para o gelo. O calor sempre flui, cuidado, de forma natural, de forma espontânea, para quem está com alta temperatura, para quem está com baixa temperatura. Então, o fluxo normal do calor seria da água para o gelo. Lembra disso, hein? Já caiu muitas vezes no Enem. Bom, o que você precisa saber mais? Cara, para medir a temperatura, a gente precisa levar em consideração a forma que a gente chama por aí de escala termométrica. O que é uma escala? Escala é um jeito de você atribuir medidas a algo que, teoricamente, não pode ser medido. Fala aí pra mim, quanto que você ama a sua mãe? De 0 a 10, ok? Professor, de 0 a 10 é 50, 1 milhão, 1000, sei lá. Não sei quanto você ama a sua mãe. Enfim, eu quero que você pense o seguinte, que atribuir número para uma coisa que não dá para medir na prática é algo que eu posso usar via escala. E é isso que a gente faz. Cara, para medir a temperatura, presta atenção na definição. Temperatura, medida do grau de agitação das partículas. Meu Deus, como que a gente vai medir a temperatura de alguém? Então, para a gente medir a temperatura desse alguém, o que a gente tem que fazer? A gente tem que inventar formas de medir chamadas escalas. Legal? Bom, existem várias escalas. 3 são as mais famosas. A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Obviamente, né, estudada por 3 cientistas diferentes em épocas diferentes, tá bom? Bom, cada escala, os caras sempre têm que trabalhar com 2 valores de referência, ok? Isso é normal, lembra da minha brincadeira? Cara, quanto que você gosta da sua mãe? De 0 a 10. Caramba, gente, eu te dei 2 patamares, um 0 e outro 10. Apesar das minhas respostas da brincadeira 50, infinito, 1 milhão, nem sempre estarem dentro da escala, mas você entende, através das medidas atribuídas, através dos referenciais atribuídos, se o número que eu citei é grande ou é pequeno. Então, os referenciais escolhidos pelos Celsius, que representam o ponto onde a água está congelando, a gente diz que é o ponto de fusão, né? O gelo está começando a derreter, legal? Ou ponto de solidificação, onde o gelo, a água está começando a congelar, tá bom? Tudo isso a pressão de 1 atm, não vamos complicar. Bom, o Celsius pensou o seguinte, meu irmão, a minha escala vai ter 2 referenciais. Quais são os 2 referenciais? O ponto onde o gelo começa a derreter, e ele atribuiu o título de 0 Celsius. Legal? E o segundo referencial da escala dele era o ponto onde a água começa a ferver, que é atribuído a 100 Celsius. Legal? São os valores que ele atribuiu. Pronto, não vamos complicar. E o Fahrenheit? Fahrenheit foi um outro cidadão que decidiu atribuir outros valores para a escala dele. Legal? Para ele, o ponto onde a água começa a virar gelo ou o gelo começa a derreter, ponto de fusão,
é o que corresponde a 32 Fahrenheit, ok? E a temperatura que ele atribuiu para a água começar a ferver é o que nós chamamos de 212 Fahrenheit. Legal? Bom, o Kelvin, outro cidadão, né, anos à frente dos dois anteriores, acabou fazendo uns estudos matemáticos mais rigorosos e concluiu que, para ele, o ponto onde a água começava a virar gelo, ou o ponto onde o gelo começava a derreter, ponto de fusão, era de 273 kelvins. E o ponto onde a água começa a ferver, do ponto de vista dele, era 373 kelvins, ok? A gente está dando uma boa simplificada aqui, tá bom? Bom, coisas que você precisa saber. A bolinha de grau só é escrita para Fahrenheit e para Celsius. A bolinha de grau indica imprecisão. É como se essas duas escalas, matematicamente, não fossem de acordo com os critérios, como manda aí, né, toda a ciência, tá bom? O Kelvin não. O Kelvin é uma escala muito poderosa. Ela é uma escala matematicamente comprovada, ela é uma escala utilizada, inclusive, no Sistema Internacional de Unidades. É como se ela fosse a melhor das escalas. Enfim. Ok? Outra coisa que você precisa saber, a escala Kelvin também pode ser chamada de escala absoluta. Absoluto vem da teoria de matemática, módulo, valor absoluto, que não permite valores negativos para uma medida. Não é assim o lance lá da matemática? Por isso a gente diz que a escala Kelvin também pode ser chamada de escala absoluta. A escala absoluta, então, é aquela, né, escala Kelvin que não assume valores negativos. Fahrenheit e Celsius pode ter valor negativo tranquilamente, sem problema nenhum. O problema todo é Kelvin. Kelvin não admite valores negativos, tá bom? Outra coisa muito importante é você entender o que é o zero Kelvin, ou o zero absoluto. Zero Kelvin, ou zero absoluto, é a temperatura que corresponde ao grau de agitação das partículas sendo nulo. Olha que bacana! E esse zero absoluto, o grau de agitação das partículas sendo nulo, é um estado teórico, né? A gente ainda nunca conseguiu fazer isso na prática, já chegou a valores bem próximos, mas nunca atingimos esse valor na prática, tá bom? É um estado muito diferentão, muito sonhado pelos cientistas aí, tá bom? Bom, agora o que você precisa saber para a gente fechar o nosso momento de hoje? Eu preciso que você entenda como é que funciona o lance de conversão entre as escalas. Cara, você percebeu que os cientistas atribuíram números diferentes para avaliar a mesma ideia. Ideia da água fervendo. Pô, Celsius atribuiu 100, Fahrenheit 212, Kelvin 373. Caramba, cada um pode atribuir o número que quiser. Sim, ok? Desde que esteja dentro daquele perfil, da escala que ele traçou e tudo mais. Então agora eu preciso saber transformar de uma escala para outra. Por exemplo, eu falo uma temperatura em Celsius 25 e você me diz quanto que ela corresponde em Fahrenheit ou em Kelvin. Para fazer isso, o método que a gente usa é o método de duas retinhas uma do lado da outra. Legal? Esse aqui é o método que a gente chama de método toquinho-tocão. Ou, né, o método elegante, formalmente falando, é o teorema de Thales para dois segmentos de reta proporção. Legal? Bom, você desenha uma reta e atribui a ela o nome de uma escala. Por exemplo, escala Kelvin. Desenha uma segunda reta paralela, né, dois segmentos de reta paralelos. Com o segundo você chama para outra escala que você quer converter. Por exemplo, ali é o Celsius. Bom, na parte superior dos dois segmentos você vai traçar uma coisa que você sabe que elas têm em comum. Tipo, qual o número que corresponde a um estado comum delas? Eu sei, por exemplo, que o número que corresponde a 373 na escala Kelvin corresponde a 100 na escala Celsius, o lugar onde a água começa a ferver. Eu também consigo perceber que na parte inferior eu vou traçar algo comum. O que eu sei de comum entre elas também, para a parte inferior? Eu sei que 273 kelvins correspondem a 0 Celsius. Então, a gente agora já tem dois patamares, né, tanto superior quanto inferior, e ali que a gente já tem as correspondências. O nosso objetivo é, vem cá, qual é o valor da temperatura em Kelvin que corresponde a Celsius em termos de uma função afim, né? Eu quero então descobrir uma fórmula, uma expressão que mostra pra gente qual é a temperatura em Kelvin em função de Celsius ou de Celsius em função de Kelvin. Agora vamos aplicar o teorema de Thales? Olha só que bacana, hein? Eu queria que você observasse que o segmento pequeno da reta Kelvin, né, é o que nós vamos chamar de TK menos 273. Isso é um pedacinho, é um toquinho. Então você vai fazer o toquinho do Celsius dividido
pelo tocão do Kelvin, né? Perdão, toquinho do Kelvin pelo tocão do Kelvin. Olha o tocão do Kelvin aqui, ó. 373 menos 273. 373 menos 273. Você vai igualar a mesma ideia, teorema de Thales, a mesma ideia para o segundo segmento. O toquinho dos Celsius, TC menos 0, dividido por tocão dos Celsius, 100 menos 0. Aí quando você fizer essa simplificação nos resultados, você vai acabar encontrando uma expressão do tipo temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Essa seria então a fórmula que a gente ia utilizar para fazer a conversão da temperatura Celsius para Kelvin ou da Kelvin para Celsius. Observa que é uma função afim. Legal? Se você fizer o mesmo esquema de toquinho tocão para a escala Fahrenheit, você vai descobrir que a temperatura em Celsius sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32, tudo sobre 9. Seria a segunda fórmula para fazer a conversão entre as escalas. Legal? Galera, a gente vai fazer um próximo momento com exercícios sobre esse tema, beleza?